Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho com imagem? Lá no início da nossa disciplina, foi mencionado que no documento HTML, além de você incluir textos, você pode incluir animação, você pode incluir vídeo, você pode incluir imagem. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com imagem agora. Nós vamos incluir no nosso texto uma imagem para que você possa trabalhar. Primeiramente, eu quero que você verifique aqui no meu computador. Nós temos aqui um código HTML bem simples. Então, veja, nós temos a estrutura básica, que é HTML, barra HTML. Nós temos a estrutura aqui, o head barra head, o title, que ele faz o que mesmo? Ele coloca o nome lá na aba que você mencionar, né? No caso, imagem. E nós temos aqui o body barra body. Dentro dele eu coloquei um parágrafo, que é onde nós vamos trabalhar com a nossa imagem. Então, observe aqui o seguinte. O title, ele é responsável aqui, então, por esse texto que aparece na aba do navegador. E o nosso navegador não tem nada, ó, tá tudo em branco. Por que ele tá tudo em branco? Porque nós vamos trabalhar com imagem. Então, aqui nós temos como trabalhar com a imagem. O comando básico, então, para a inclusão da imagem é o img source. Então, quer dizer o quê? Image source. Onde está? Qual é a origem do arquivo de imagem? Aí você vai informar aqui, ó, o caminho da imagem, barra nome da imagem e a extensão dessa imagem, tá? Então, nós vamos colocar isso tudo dentro do nosso parágrafo para você visualizar a imagem. Como você já viu alinhamento, nós podemos utilizar também com imagens. Nós podemos, dentro do parágrafo, definir o alinhamento centralizado à esquerda ou à direita para essa imagem que nós vamos incluir no nosso documento. Tá? Então, como você já estudou alinhamento, fica muito simples de entender. Então, observe que nós vamos incluir uma imagem. Nós vamos fazer essa tela agora. Então, eu tenho aqui, ó, já tenho a imagem e agora eu só vou colocar essa foto, né, dentro do nosso documento. Então, acompanhe aqui comigo. Nós vamos utilizar dentro do P/P, como eu mencionei, o comando específico de inserção de imagem, que é o que? IMG de imagem, SRC, que é source. O que significa source? Source quer dizer a origem, de onde você está pegando essa imagem. Então, aqui, ó, eu vou minimizar um pouquinho a tela e eu vou mostrar para vocês que nós estamos desenvolvendo aqui, ó, imagem. Aqui no imagem, eu tenho no mesmo nível um diretório que chama imagens, que tem algumas imagens aqui dentro. Então, eu vou buscar essa imagem especificamente, tá? Então, aqui nós estamos no mesmo nível. Então, observe, eu vou escrever entre aspas, ok? Onde que está a imagem? Está dentro do diretório imagens. E como ele está no mesmo nível, eu não preciso ficar colocando pontinho, pontinho, barra, tá? Qual é o nome dessa imagem que eu quero? Ela se chama ead1.jpg. Então, tá aqui o comando que inclui uma imagem dentro do nosso site. Ele é bem simples, não? Eu coloco IMG de imagem, source, que quer dizer a origem, de onde eu vou buscar. Eu estou buscando do diretório imagens, que está no mesmo nível desse documento HTML, e o nome da imagem é ead1.jpg. Então, vamos lá. Arquivo salvo. E vamos buscar o nosso navegador, que não tem nenhuma imagem até o momento, e vamos atualizar para que apareça, então, a imagem. Atualizei, apareceu a imagem que eu gostaria de mostrar para vocês, ok? Então, veja, muito simples de trabalharmos com imagem. Você tem lá um tag específico que você coloca dentro do P/P, esse tag, IMG, SRC e o caminho da imagem. Como está no mesmo nível do seu documento, imagens barra o nome com a extensão. Como
nós estamos falando de imagem, existe aí alguns valores de imagem que nós vamos ver no quadro agora. Nós podemos trabalhar com valor absoluto ou com valor relativo das imagens, tá? Então veja, temos aqui um documento muito simples mesmo, e temos a linha que nos interessa nesse momento, que é a inclusão de uma imagem. Só que foi incluído aqui, ó, um parâmetro novo, que se chama width 200, por exemplo. Quando eu trabalho com imagens com valor absoluto, eu vou colocar esse width com um número inteiro, por exemplo, 200, 250, 300, o tamanho que você quiser. Mas eu posso trabalhar com o valor relativo. Quando eu trabalho com valor relativo, o parâmetro width, ele não vai estar num número inteiro, ele vai estar no número percentual. Então, width 20%, 30%, 40%. Existe diferença entre esses dois parâmetros? Existe. Um deles, ele vai ser redimensionado de acordo com a janela do seu navegador. Se você aumenta a janela, aumenta a imagem. Se você diminui, diminui também. Então, vamos testar os dois para você entender melhor? Acompanhe aqui comigo. Nós temos, então, a nossa imagem e nós temos aqui o comando que inclui a imagem. E vamos incluir o parâmetro width, né? O parâmetro width. Com esse parâmetro, eu vou colocar aqui, ó, 200, que é o nosso exemplo, entre as aspas, então, 200, que é o nosso exemplo. Então, width 200, ok? Então, vamos lá. Arquivo, salvo esse documento. Eu vou vir aqui e vou atualizar. 1, 2, 3, F5. Então, notem que nós temos aqui um tamanho para essa imagem. E se eu dimensionar aqui, ó, o meu navegador, notem que a imagem aqui, ó, ela não muda o tamanho dela, ela continua do mesmo jeito, certo? Então, voltando aqui no nosso documento, nós vamos mudar de 200 para 20% e vamos utilizar, então, o valor relativo. Salvo, vamos lá no nosso navegador, vou mudar aqui, ó, colocar ele no tamanho melhor e vou atualizar. 1, 2, 3, F5. Atualizei. Notaram aqui o tamanho da imagem como mudou? E notem que se eu redimensionar o nosso navegador, ela também vai ser redimensionada. Então, observe aqui, ó. À medida que eu vou diminuindo, vai diminuindo a imagem. Por quê? Porque essa imagem agora, ela só ocupa 20% da minha janela. Se eu aumentar, observe, a imagem também aumenta. Então, observe aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho a janela, ó. Ela vai aumentando o tamanho. Então, notem que isso é muito interessante para você, desenvolvedor. Se a imagem tem que ficar num tamanho fixo, você coloca o valor absoluto. Agora, se ela deve redimensionar de acordo com a sua janela, use então o valor relativo para a imagem que você incluiu no seu documento HTML.